O coração do Padre, à luz dos mais belos corações. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. São João Maria Vianney. É preciso que o presbítero torne seu coração semelhante aos mais belos corações. O Imaculado Coração de Maria e o Docíssimo Sagrado Coração de Jesus. A exemplo de Maria, tendo o coração pleno de ternura, para ser sinal daquele que é fonte de toda ternura. A exemplo de Maria, vivendo o puro amor, amando a humanidade como aquele que a amou até o fim, Jesus. A exemplo de Maria, mantendo o coração indiviso à vontade divina, para servir e consagrar àquele que foi todo fidelidade a Deus. Deve ter um coração radiante, porque se nutre daquele que é a fonte dos bens mais necessários. A exemplo de Maria, tendo o coração alegre, porque servidor daquele que é a fonte de plena alegria. A exemplo de Maria, tendo o coração pleno de esperança, porque a reacende na fonte da preciosa e eterna chama que jamais se apaga. A exemplo de Maria, tendo um coração transparente, para revelar ao mundo a face divina, em perfeita configuração ao Cristo, em envolvente relação de apaixonamento. A exemplo de Maria, sendo apaixonado pela vida, porque servidor daquele que dela é fonte e por isso amante e defensor da sacralidade da vida, que é portadora da imaculada e inviolável dignidade. O Padre, a exemplo de Maria, deve ter um coração singelo e meigo, para acolher no coração a semente do Verbo, em que flores e frutos do reino abundantemente se multiplicam. Sendo assim, possuirá, a exemplo de Maria, um coração que perdoa, porque servo do perdão que vem daquele que da humanidade é a fonte de redenção. A exemplo de Maria, tendo no coração as marcas indeléveis da solidariedade, porque aprendiz e servidor da solidariedade divina, que não consentiu que ficasse para sempre decaída a humanidade pelo pecado. A exemplo de Maria, terá um coração pleno de virtudes, porque enriquecido por aquele do qual procede todos os carismas, virtudes em infinidade. A exemplo de Maria, tendo um coração plenamente livre, porque ama, testemunhará o evangelho daquele que é a verdade que nos liberta, Jesus Cristo. A exemplo de Maria, tendo o coração iluminado, pleno de luz, porque é sinal daquele que das nações é a eterna luz. A exemplo de Maria, tendo o coração cristalino, porque sacia sua sede naquele que é a fonte de toda água cristalina. O Padre, a exemplo de Maria, tendo o coração inebriante, porque se nutre do mais puro pão, do sangue daquele que na cruz abundantemente derramou, sangue inebriante que nos redime e inebria, presente na Eucaristia. São estes, entre outros, os compromissos que devem estar enraizados no coração de cada presbítero,
ocupando as entranhas de sua alma. É imperativo que o sacerdote, o padre, tenha um coração semelhante ao Imaculado Coração de Maria, pois somente assim ele será o amor do coração do Filho, o amor do coração de Jesus. Somente assim poderá, revigorado a cada dia em seu ministério, ser da massa o fermento, da terra o sal, do mundo um raio de luz. O coração do Padre, a luz dos mais belos corações.